Olá, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje com um convidado especial, que é o Celso Santos, né? O Celso Santos é um trabalhador aí da doutrina, da doutrina espírita, sempre levando e nos trazendo aí mensagens, né, Celso, edificantes, trazendo trabalho maravilhoso para nós. E hoje nós vamos fazer um bate-papo, né? Nós vamos fazer um bate-papo com o novo agora trabalho do Celso Santos, que vou dar só uma prévia, né, Celso? Tanto que eu estava acompanhando o seu trabalho, achei maravilhoso, até assistir também a curta-metragem, né, seria o livro Só a Paz Onde Há Amor, né, maravilhoso esse livro. E tem uma prévia, tem uma curta-metragem que eu acompanhei e, sinceramente, assim, bem... dá, assim, para nós aquele alerta, né, principalmente nesse momento em que nós estamos passando. E eu quero dizer aqui agora, então, ao Celso que seja bem-vindo, né, a minha página aí do Facebook. Legal. Primeiramente, nós vamos fazer uma prece de abertura, né? E vamos aí deixar com o Celso Santos para ele passar para a gente aí esse aprendizado, esse desenvolvimento desse novo trabalho dele maravilhoso, juntamente com a espiritualidade benfeitora. Então, vamos neste momento fecharmos os nossos olhos, agradecendo assim esta grande oportunidade que estamos aqui recebendo, este banquete espiritual. Pedimos aos nossos mentores espirituais, ao mentor do Celso Santos, que nos oriente, que possamos assim passar a mensagem reflexiva para todos os corações. E agradecemos assim por esta grande oportunidade de estarmos reunidos neste momento. Graças a Deus que assim seja. Celso Santos, mais uma vez bem-vindo. Então, obrigado. Eu vou deixar com você a palavra para você passar para nós aí esse seu trabalho, esse seu desenvolvimento, e eu deixo aí para você dar um início aí para nós nessa reflexão. E se tiver alguma participação, Vanessa, antes de mais nada, boa noite, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Se tiver alguma participação, você pode ler, tá bom? Ó, Celso, tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, aí você pode ler, e a gente vai batendo um papo mesmo, uma troca de ideias, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Inclusive, até o Celso comentou aqui, ele vai deixar, a gente não tem como passar a curta-metragem do filme, mas assim, no finalzinho a gente vai deixar aí na minha página o link para vocês acessarem, imperdível, tá, pessoal? Assistem para vocês verem, que é muito legal, é muito, assim, para nós, no momento que nós estamos passando, é muito importante a gente acompanhar esse trabalho. Vamos lá, então. É todo seu aí o momento, Celso. Obrigado. Então, na verdade, nós, como a própria Vanessa comentou agora, nós estamos vivenciando um momento desafiador. E momento esse que nós somos convidados a olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos aquilo que temos de melhor. Ou seja, durante a caminhada evolutiva, nós temos a oportunidade de pegar e largar. E este reconhecimento é pegar e valorizar aquilo que nos faz bem e largar aquilo que nos faz mal. Olha só que oportunidade fantástica que nós temos agora, chamado pandemia. Celso, como assim? Oportunidade fantástica? Sim, porque a transição planetária, ela se dá justamente dentro dessas informações, que os tempos são chegados, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, a separação do joio e do trigo, e nada mais é do que uma grande prova existencial do quanto nós estamos avaliando a nossa experiência na matéria. Quantos estamos sendo convocados a olharmos o mundo com olhos melhorados, a aprendermos a colocar na prática aquele ensino de Jesus, amai-vos uns aos outros.
Hoje nós percebemos este chamamento, este sinal, para que aquele que tem muito auxilie aquele que tem pouco, para que a gente aprenda com a vivência, estarmos mais receptivos ao estímulo de ajudar e também de ser ajudado, onde o orgulho, muitas vezes a vergonha, é superado pela questão da necessidade, da amizade, do respeito, do amor ao próximo. Nós percebemos muitas pessoas com dificuldades financeiras recorrendo aos amigos, deixando o orgulho para trás, e nós sabemos que o orgulho é um grande obstáculo, um empecilho na evolução, não só humana, mas espiritual, porque assim como vivemos na matéria, não deixamos de ser espíritos, e o crescimento continua. E esta experiência na matéria, com este momento de pandemia, está sendo para nós uma grande oportunidade de reavaliarmos os nossos hábitos, os nossos conceitos, de como enxergávamos o mundo, de como enxergamos Jesus, Deus, mentor, guia, protetor. Quantas vezes nós já ouvimos chamamentos, convites, convocações, e mesmo assim a gente continuava na mesma. Eu me recordo de uma pessoa que dizia assim, mas a transição planetária vai ser tranquila, a gente não vai nem perceber. Olha só, o momento da pandemia que nos convida a perceber que não. Que este momento de transição, onde o planeta Terra deixe de pertencer a expiações e provas para um padrão de regeneração, compõe ao espírito a necessidade de pensar, sentir, falar e agir como se pensa, se fala, se sente, se age no mundo de regeneração. Nós não vamos aproveitar a carona do planeta que está melhorando e vamos reencarnar no mundo de regeneração sem esforço, sem trabalho, sem insistência, sem o aprimoramento, a transformação moral que precisamos ter. Existe uma frase de Kardec que diz que é o próprio espírito que contribui para a sua evolução. E isso é fantástico, porque entendemos que a reforma íntima, ela é composta justamente dos resultados dos nossos esforços, da nossa insistência, persistência, do nosso otimismo, do acreditar. A fé é importante? É, sem dúvida. Mas, extraindo aquela frase do próprio Evangelho que diz a fé sem ação é morta, nós precisamos entender que acreditar é importante, mas também realizar. É o movimento da ação que repercute a reação. Se eu não criar o movimento da causa, eu não terei o efeito. Então eu preciso ter a causa, a ação, para que eu tenha o efeito, a reação. Eu quero a felicidade? Então eu preciso construir o edifício da felicidade. Eu quero ser melhor? Eu preciso iniciar o processo da minha melhora. Eu quero me aprimorar enquanto espírito? Sim, então eu não posso viver no passado, e sim no presente, para criar um futuro diferente e melhor. Se eu repetir o meu passado no presente, o meu futuro será exatamente igual ao que eu tenho hoje. Então a evolução se dá justamente dentro do aprimoramento, aprender com o passado, ser melhor no presente para ser ainda melhor no futuro. E esse curta-metragem, ele traz justamente esta citação tão importante que é a evolução do espírito, onde nós muitas vezes no plano material priorizamos os bens materiais em vez de priorizar os bens espirituais. E aí, esquecendo que a nossa reencarnação tem um tempo limitado, nós simplesmente deixamos passar as oportunidades e retornamos à pátria espiritual frustrados por não termos feito aquilo que tivemos tempo e condições de realizar. Então, viver na matéria é uma grande responsabilidade. E isso nós vamos ter a oportunidade de ver no curta-metragem, quando nós encontramos a personagem Gabi, que infelizmente acreditou que ela teria todo o tempo do mundo
para aproveitar a vida. Sabe aquele pensamento equivocado? Eu estou na matéria, eu tenho mais que aproveitar a vida. Até citações de algumas pessoas que dizem assim, a vida é uma só, eu tenho mais que aproveitar. Pois é, aí é que nós estamos equivocados. A vida não é uma só e nós não estamos aqui para aproveitar desta maneira. Precisamos da diversão? Sim, precisamos da diversão, mas cuidado para não transformarmos as nossas vidas numa eterna diversão, porque nós estamos aqui com tarefas definidas. Eu, a Vanessa, você que está aí do outro lado acompanhando, nós reencarnamos com compromissos de sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Esse é o nosso compromisso. E para que isso aconteça, nós precisamos tratar a vida com mais responsabilidade. Então, ter a ciência e a consciência que tudo que eu penso, recordando André Luiz, constrói. Então, assim, se eu tenho um pensamento, construiu. Se eu tenho um sentimento, construiu. Se eu tenho uma atitude, construiu. O pensamento é força, cria e reproduz. Então, a nossa construção mental, psíquica, emocional, é resultado daquilo que nós vivemos. E lá no curta, para não dar muito spoiler, mas lá no curta a gente percebe o espírito Alexander nos trazendo esta questão, onde a própria espiritualidade superior no livro, Só a Paz Onde Amor, nos alerta dizendo que a grande maioria de nós estamos retornando antes do tempo. Olha só, estamos retornando antes do tempo. E aí, quando eu questionei a espiritualidade se estamos retornando como suicidas, ela, além de responder que sim, ainda coloca dizendo que suicidas conscientes. E eu questionei, como assim conscientes? Sim, porque aquele que bebe sabe, conhece os malefícios da bebida. Aquele que fuma tem ciência dos malefícios do tabaco. Aquele que se droga também conhece o resultado das drogas no corpo físico e também no espírito. Aquele que ainda retém sentimentos de raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, também conhece o resultado final dessas perturbações mentais e emocionais que muitos de nós ainda não só cria, mas mantém. Então, estamos retornando como suicidas conscientes, porque sabemos do mal que fazemos e mesmo assim continuamos fazendo. Essa foi uma boa impressão. Vanessa, o que você achou do filme? Foi essa a impressão que você teve? Sim, nossa, Celso, até eu queria até ver contigo como que surgiu, né? Se eu não me engano, eu vi lá mais ou menos uma prévia, foi acho que em 2019 que você começou a receber essa intuição. Conta pra gente um pouquinho desse desenvolvimento do espírito Alexander, como que foi essa intuição, como que foi esse momento de você acatar e receber essas emanações, assim, e conta pra gente um pouquinho esse momento seu. Eu fiquei curiosa e falei, vou fazer essa pergunta pro Celso, porque muitas das vezes a gente se depara nesse momento, né, que nós estamos passando, e de repente vem um alerta para nós, né? Não, vai lá e leva a boa nova e passa para as pessoas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho de como tudo iniciou esse seu trabalho com esse livro, né? Do Só a Paz Onde Há Amor. E depois tem aí a continuação, que é o tema que nós colocamos aí, que depois você também falar um pouquinho sobre o livro, que é a Marcha do Progresso, né? Então, depois você comenta um pouquinho também para nós a continuação, e vamos torcer aí para que a gente consiga estender essa curta-metragem, igual, né, você comentou, que eu acompanhei, vamos estender um pouquinho mais, quem sabe a gente consegue aí passar, né, pro pessoal a realidade, né, da vida. Conta um pouquinho pra gente esse momento seu que você teve com o espírito Alexander, como foi essa intuição que você teve? Conta um pouquinho para nós, Celso.
Legal. Então, na verdade, foi em desdobramento, né? Um encontro em 3 noites seguidas. Então, a primeira noite, não, segunda noite, terceira noite seguida, eu falei, não, peraí. E era um chamamento para escrevermos, né? Que é um grande grito de alerta a todos os jovens de todas as idades, de 0 a 100. Então, assim, nós não estamos falando da pré-adolescência, da adolescência, nós estamos falando de todos nós, encarnados. E aí, como é um espírito conhecido, eu fiz questão de pegar a mensagem que eu acabei registrando no plano maior e fui levar para o dirigente da casa onde eu fiz o curso de educação mediúnica, que é o Toninho, que é uma pessoa que eu confio assim integralmente. E durante os trabalhos mediúnicos nesta casa, eu acabei apresentando para ele a psicografia. Ao final, ao término dos trabalhos mediúnicos, veio a constatação de que realmente era aquele espírito e que eu estava sendo convocado a trabalhar com aquela equipe. E que eu teria o livre-arbítrio de querer aceitar ou não. Mas se eu aceitasse, eu deveria psicografar o livro na casa espírita. Por conta dos trabalhos, por conta de toda a proteção. E aí, como eu aceitei fazer parte desse projeto, e hoje eu me sinto honrado e muito feliz por ter aceito participar com esta equipe desse trabalho tão importante de conscientização, nós fizemos esse trabalho durante aos domingos, quando tinha os trabalhos mediúnicos na casa. E logo após o término da psicografia, ou seja, do livro concluído, eu apresentei apenas para uma editora, que automaticamente se identificou com a mensagem e meses depois já estávamos lançando o livro. Então foi um processo muito rápido entre o recebimento da mensagem, a psicografia final, a apresentação na editora, a publicação e o lançamento. E eu percebi o quanto as pessoas estavam receptivas a este tipo de livro, porque muitas vezes a gente ainda espera uma mensagem, aquela consoladora que nós acreditamos ser consoladora, só que a verdadeira mensagem consoladora é aquela que orienta, é aquela que mostra a realidade como verdadeiramente é. Mas eu queria uma coisa mais branda, mais leve. A vida não está branda e nem leve. O nosso compromisso é para agora, é para já. Tem pessoas que dizem assim, eu vou estudar primeiro para depois trabalhar. Não. Lembre-se que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos um tempo apertado para começar a trabalhar. Porque se a gente ficar assim, sabe, prolongando as coisas, a gente acaba não fazendo. Depois eu faço, amanhã eu mudo, amanhã... E nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos aproveitar o hoje, o aqui e o agora. E aí, depois desse lançamento do livro, nós tivemos também a inspiração para realizarmos o curta-metragem, já que o Alexander, no próprio livro, ele faz algumas excursões com alguns benfeitores. Então, ele visita alguns postos socorristas, ele visita algumas casas espíritas no plano físico, justamente para nos apresentar como se dá o trabalho da espiritualidade na nossa recuperação. Então, eu fiquei assim fascinado quando eu percebi, por meio da psicografia, que nós somos orientados todas as noites aqui no nosso plano. Porque enquanto o corpo descansa, o espírito ele é chamado, convocado, conduzido a participar dessas reuniões que acontecem no plano espiritual com o intuito de nos orientar na prática do bem viver. Então, são reuniões que reúnem não só desencarnados, mas também encarnados. E que todos nós temos a oportunidade de ouvirmos de espíritos de alta hierarquia espiritual sobre o quanto nós precisamos, devemos compreender a relação do espírito com a evolução. E aí nós retornamos no dia seguinte para a matéria e quantos de nós continua vivendo exatamente igual, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes. E aí na noite posterior, a espiritualidade que não desiste de nós, nos convoca de novo para irmos para o plano espiritual e falar assim, o que você não entendeu? E aí nós ouvimos de novo.
E de novo, e de novo. E aí, às vezes a gente não se conscientiza falando assim, poxa, eu estou sozinho, estou desamparado. Não, todos nós estamos sendo monitorados e com toda uma assistência a nosso favor. E infelizmente, Vanessa, muitas pessoas ainda enxergam a vida física de uma maneira muito limitada, acreditando que assim, nós reencarnamos e pronto, estamos por conta própria. E não é. Olha só o que descreve o livro Só a Paz Onde Amor, que todos nós estamos sendo muito bem acompanhados e que, infelizmente, se a gente ainda dá ouvidos às influências negativas, é pelo livre-arbítrio. Porque hoje nós não podemos mais alegar ignorância. Eu não sabia que era um espírito inferior. Eu não sabia que era um obsessor. Eu não sabia que isso iria fazer mal. Eu não sabia que isso ia me promover um mal maior. Todos nós sabemos, hoje nós temos a ciência, não temos a consciência, mas sabemos dos fatos, conhecemos os ensinos de Jesus. Então, se muitas vezes a gente ainda se pega fazendo coisas não tão positivas para a nossa evolução, é por conta do nosso livre-arbítrio, é a vontade. E tem pessoas que pensam assim, então quer dizer que o obsessor, então, ele não influencia em nada? Influencia, mas nós sempre teremos a última palavra para aceitar ou não. É a questão da sintonia, é a questão da frequência. Eu posso falar para você, vai lá e pula no buraco. Não é só pelo fato de eu ter dito a você, para você pular no buraco, que você pode e vai pular. Então, na verdade, assim, eu disse, vai lá e pula no buraco. Você vai pensar e falar, não, não vou pular no buraco. A decisão é sua. É a mesma coisa que acontece com o obsessor. Vai e faz, vai e fala, vai e pega. Só que nós precisamos ter o nosso crivo particular, o nosso filtro, para saber se aquilo vai nos fazer bem ou mal, né? Então, o processo que se dá com essa equipe no plano espiritual, ela é fantástica, porque eles vêm de uma maneira para conscientizar. Sabe aquele momento em que nós já ouvimos tanto e mesmo assim a gente continua fazendo as mesmas coisas? E agora, por não termos este tempo de mais de 2000 anos, tempo este, né, da vinda de Jesus, então nós precisamos agir. E eles estão sendo cada vez mais diretos, claros e objetivos. Mas, infelizmente, as pessoas não estão tão receptivas às mensagens claras, simples e objetivas. Sabe aquela questão do vai dar tudo certo, tenha fé em Deus, que as coisas vão melhorar. Então, deixam bem claro que as coisas só vão melhorar se nós nos melhorarmos. Que as coisas só vão dar certo se a gente deixar de fazer errado. E que Deus nos ama infinitamente. E por isso nos concede a reencarnação para estes acertos, para a correção dos equívocos do passado e para o aprendizado no presente, para a construção de um ser melhor no futuro. Bem interessante isso que você disse para nós, Celso, que é o puxão de orelha, né? Você fala, mas parece que não tem aquele despertar, o indivíduo, a pessoa não tem aquele despertar. Então ele fica naquele excesso dos prazeres mundanos, né? Dos prazeres que levam a ele ao quê? As ilusões, né? Como ali na curta-metragem, né? Tem né? No curta tem uma passagem. Os jovens, eles estão lá, estão no vício do álcool, né? Tem das drogas, mas também em questão que aí até o espírito Alexander ele coloca que não somente os vícios, né? As drogas ilícitas, mas também os pensamentos negativos também que nos fazem também que nos levam às perturbações mentais, né? A raiva, o rancor, o ódio, enfim, todos esses pensamentos negativos também que ele coloca, não só os vícios das drogas ilícitas como lícitas, mas esses pensamentos também que são, da maior parte, também nos fazem muito mal, não é verdade? Então é muito interessante, né, Celso? Não só citar esse tipo, mas esse tipo de comportamento também, dos pensamentos negativos, igual você falou, obsessor, mas não tem como a gente
separar, na verdade, aí entra a reforma íntima, né, o Celso, vem o conhece-te a ti mesmo, você se conhecer realmente, para você saber lidar com o externo, com o interno, o que está bom para mim, qual é o meu pensamento, é esse pensamento, eu penso isso, meu Deus, não penso, então não é meu, né, Celso, não Isso é meu, mesmo. esse pensamento não é meu, saber lidar com certas situações, por isso tão importante é a reforma íntima, é o conhece-te a ti mesmo, né, e é bem interessante que eu acompanhei também, você teve um sonho, não sei se foi num sonho, que você teve não sei se foi o espírito Alexander que falou um nome, né? Se eu não me engano, é Sérgio Veríssimo. Conta pra gente como que foi esse momento também, que eu achei bem interessante. Quando tem que ser, né, Celso? Quando tem que acontecer, a espiritualidade, ela faz de tudo para acontecer. Não tem pode até ter, né? Porque muitas das vezes tem os contras, né? Mas assim, não atrapalha. Quando a espiritualidade ela tem um propósito, né? Para o bem, para levar a mensagem ao próximo, não tem jeito. É excepcional. Conta pra gente esse momento do Sérgio Veríssimo, como que foi? Olha que interessante, gente, para vocês verem como a espiritualidade é demais, não erra, né? Não erra, não tem contratempos. Como tem que ser de verdade. Fala aí, Celso, para nós. Então, esse momento com o Sérgio é muito interessante mesmo, porque também pela inspiração em desdobramento, acabaram citando um nome, Sérgio Veríssimo, ele vai te ajudar a fazer esse audiovisual. E acordei com aquele nome, Sérgio Veríssimo, e aí me falaram, meu amigo. Falei, meu amigo, mas não conheço, né? Não me lembrava nenhum Sérgio Veríssimo. E aí o que eu fiz? Fui no Facebook, e aí eu procurei amigos Sérgio Veríssimo, e tinha o Sérgio Veríssimo. E até da casa que eu participei. E aí eu mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele realmente trabalhava em audiovisual, porque de repente eu vou perguntar para ele, não, porque né, ia ficar uma coisa meio estranha. E aí ele confirmou, não, trabalho com audiovisual. Aí sim, eu expliquei para ele o que havia conhecido, e ele estava em viagem. E aí ele comentou, estou em viagem, mas eu volto na próxima semana, a gente marca uma reunião, e aí a gente conversa. Feito. Esperei essa uma semana passar, e aí nós voltamos a nos falar, marcamos essa reunião na casa dele, aí conversamos pessoalmente qual seria o projeto, o que haviam me inspirado, me sugerido para que a gente fizesse, e aí encontramos a melhor resposta, que seria o curta-metragem. Nós poderíamos fazer um depoimento, nós poderíamos fazer qualquer outro formato, mas melhor ficou o curta. E aí definimos essa questão do briefing, né? Quem chamar, onde fazer, questão de roteiro, então a parte mais técnica, né? E aí veio a pandemia, porque nós começamos isso em 2020 e conversamos ali em fevereiro, porque em janeiro ele estava viajando. Em março foi que estourou, né, no Brasil a questão da pandemia e as restrições. Então nós tivemos comércios fechados, tudo fechado. E, consequentemente, o nosso trabalho parou. Só que quando começou a restrição ser parcial, nós conseguimos voltar com o trabalho. Claro que de uma forma com total segurança. Máscaras, álcool em gel, distanciamento. Nós só tirávamos as máscaras no momento de filmagem. E que não tem fala, porque é uma narração. Então, na verdade, só tínhamos só a expressão. Então, não tinha problema algum, né, com as gotículas e tal. Então, nós fizemos desta maneira. Nós conseguimos apoio, né, da Casa do Cristo Redentor, em Itaquera. Conseguimos o apoio do Núcleo Assistencial Fraterno Paz e Amor em Jesus, no bairro do Tatuapé. Então, nós conseguimos, como estava tudo fechado, as casas fechadas, nós tivemos o espaço ali cedido para as filmagens. E nós contávamos sempre com aquelas pessoas que poderiam fazer o trabalho, né? São profissionais e que cederiam, né, o profissional delas. Então, assim, olha, eu tenho uma câmera, eu sei fazer a filmagem, eu consigo fazer a captação, eu sou ator, eu sou atriz, eu gostaria de participar, não tem fala, então eu poderia participar no passe, como obsessor.
na produção, enfim. Aí nós tivemos todo o contato com essas pessoas apresentando o projeto. E olha que as pessoas nem conheceram o projeto todo, porque o curta, ele é 1% do livro. Então, quem assistir o curta vai ver apenas a história da Gabi, o Alexander no momento ali da psicografia, mas o livro, ele relata o retorno do Alexander à pátria espiritual. O momento da recuperação, da readaptação, a questão da revolta para a aceitação, e aí a contribuição, as reuniões, o trabalho, a receptividade em querer fazer parte do trabalho, as excursões nos postos socorristas, nas colônias espirituais, nas casas espíritas e também em alguns pontos aqui do nosso bairro, né? Da nossa cidade. Então, são trabalhos e situações corriqueiras que muitas vezes a gente não tem olhos para enxergar. Você está andando na rua e você pode se deparar com a espiritualidade passando, socorrendo alguém, tanto o encarnado quanto o desencarnado. É um trabalho contínuo, que a espiritualidade não cessa em relação ao amparo e ao auxílio. E aí, quando nós conseguimos terminar esse trabalho com as filmagens, aí vem a parte da edição, que nós finalizamos e colocamos gratuitamente, né, na plataforma do YouTube, é que vem o feedback das pessoas. E aí é que a gente percebe o quanto valeu a pena estar disponível para apresentar este trabalho provindo do plano maior. Então, é a espiritualidade se fazendo de mais uma ferramenta, de mais um veículo para esclarecer, para orientar, para mostrar aquilo que muitas vezes já mostraram, mas que infelizmente pela negação do espírito, ele não quer ver, ele não quer ouvir, ele não quer entender, né? E nós estamos num momento crucial da negação, mesmo percebendo a importância de ficarmos em casa, se sairmos com máscaras, a higienização das mãos, não aglomerarmos, a gente ainda vê muitas pessoas fazendo o oposto. E não é só você se cuidar, é aprender a cuidar do outro. Então, quando você utiliza a máscara, você não só cuida de si, mas cuida do próximo. E aí a gente entende o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente percebe várias vertentes da negação da reforma íntima, da negação da questão da saúde pública, da negação de você ter que buscar o conhecimento para adquirir sabedoria. Então a gente percebe que o tempo da negação, ele está escancarado. E nós precisamos enxergar, porque muitos ainda se davam ao luxo de ficarem sentados na zona de conforto, negando. Para eu ser feliz, basta pedir felicidade para Deus. Para eu ter paz, basta pedir paz para Deus. Para eu ter saúde, basta pedir paz para Deus. E não, para que você tenha saúde, você precisa se manter saudável. Para você ter paz, é você que precisa criar e manter a paz dentro de você mesmo. Para você ser feliz, é você que precisa aprender a ser feliz todos os dias. E aí a gente pega essa negação de falar assim, não, quando Deus quiser, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ele quer. E por que muitas vezes não acontece? Porque a gente não faz a nossa parte. Exige a parte dele, que já fez, e, consequentemente, pede para que ele faça a nossa. Então, essa questão da participação do Sérgio foi muito importante, porque, olha só, nós temos a palestra, nós temos o livro, e agora nós temos o curta, que a gente pode assistir, compartilhar, assistir quantas vezes quiser. E assim, não é aquela coisa que a palestra, muitas vezes, quando não é gravada, que é uma palestra presencial, muitas vezes a gente perde uma coisa, né? Fala, nossa, eu não entendi. Não dá mais para voltar.
Mas com o filme, olha só que interessante, volta um pouquinho, ou o livro, volta um pouquinho, volta na página, volta no capítulo anterior, lê de novo. É a grande oportunidade que nós temos. Há quanto tempo a espiritualidade nos traz as orientações por meio da literatura? Por meio da arte, da música, da poesia, do cinema, do teatro. Olha só quantas oportunidades a gente tem, e aí é que eu falo da questão da negação. Ah, mas eu não quero buscar. Buscar e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A gente não cria o movimento, a ação, mas quer a reação. É verdade. A doutrina tá aí para, né, para deixar para nós a exemplificação, né? Jesus, guia e modelo da humanidade. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, assim, ora e labora, quer dizer, não adianta a gente fazer as nossas preces e não trabalhar por fazer, não é? Aí de que adianta? Não é verdade? A gente só ficar, Deus sabe o que faz, vou deixar nas mãos deles. Tá, deixa na mão de Deus, mas e nós? Nós não vamos trabalhar para isso? Para sermos melhores? Para mudar um pouco a vibração? Minha vibração tá tão assim, vamos mudar a vibração, né, Celso? Vamos, a partir de hoje, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Vamos mesmo colocar em nossas mentes, que assim, igual você colocou no começo da nossa explanação, que assim, quer se divertir? Não é proibido você se divertir, gente. Imagina, o lazer ele é importantíssimo para a nossa vida. A gente tem que ter o lazer, né? Não é só trabalhar, a gente tem que ter o nosso lazer, mas assim, saber, ter a consciência do que você está fazendo ali, né? Do que você está atraindo para você, do que você está ingerindo em excesso, né? Porque aí vem a fuga, as ilusões da vida, e você vai o quê? Eu vou lá na droga para mim poder ter, ficar... Saídas, né? Saída desse sofrimento, saídas. Eu vou lá no álcool. Aí o que adianta? Você vai lá, entorpece, você lá se embriaga. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Mudou alguma coisa na tua vida? Se mudou, eu quero ver alguém que fale se mudou ou não. Porque, gente, é a mesma coisa, ou pior, né, Celso? Acaba ficando pior ainda. Eu achei interessante que o Celso, ele indaga o espírito Alexander sobre o suicídio, né? Mas, assim, estamos voltando antes do tempo do nosso momento de ir e voltar à pátria espiritual, e realmente, se nós formos ver, realmente, está tudo aí no curta, né? Estamos indo antes, por quê? Porque nós não estamos sabendo lidar com as situações da vida, e nisso é o escape, que é as drogas, né? O álcool, sim, enfim, e os pensamentos negativos. Porque, assim, a gente sabe o que é bom para nós, né, Celso? A gente sabe o que é bom, o que é ruim para nós. Se a gente continuar indo no que é ruim, no que é negativo, no que nos faz mal, logicamente que as consequências lá na frente não vão ser boas. Nós estamos o quê? Plantando para colher lá na frente o que nós vamos plantar no hoje. Então, está escancarado, entendeu? Assim, vai voltar antes, e lá na parte espiritual vai se deparar com uma tristeza muito grande, que está no curta lá que a gente vê a Gabi. Né? São as consequências, vai se deparar, né? As consequências, vai se deparar com isso. Não tem por onde fugir, né? Não tem onde fugir. E assim, é triste realidade, porque os excessos, né? A gente fala, os excessos aí dessas drogas que fazem com que a gente fique nessa ilusão, nos problemas que a gente tenta fugir e acaba se encaixando nisso aí para tentar se livrar. Mas é muito triste os jovens, não só os jovens dessa idade, como o Celso mesmo colocou, de várias idades, não só os jovens, mas os de meia idade, os idosos. Tem sempre uma fuga, né, para se sair. E não é aquela fuga natural, é uma fuga que faz mal, é aquela fuga que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual aqui, né? Que nem a gente está nessa encarnação, mas para quê? A gente quer se melhorar, né? Ser melhor hoje do que ontem, amanhã com certeza do que hoje. E ter limite nas coisas, né? Termos o equilíbrio, o fortalecimento espiritual, clamando sempre para que nós não caiamos nessas armadilhas, né? Que vêm aí nos surpreender.
É triste, lamentável, né? E são armadilhas invisíveis, né? Que muitas vezes a gente não percebe, não vê, justamente por elas serem invisíveis. Então a gente acha que guardar mágoa não faz mal. Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim, querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou, eu não mudo. E a pessoa, com isso, ela continua acumulando aquelas energias deletérias, porque na vida dela são só coisas ruins que acontecem. Só se sintoniza com coisas ruins. Então ela vai acumulando aquilo no corpo espiritual, o corpo do espírito, mas vai chegar um tempo que começa a desabrochar na matéria. E aí vem formatos de doenças. E aí, muitas vezes, a criatura, não querendo perceber que ela é a causadora dessas aflições, ela questiona Deus, por que o Pai permite que isso aconteça comigo? Não foi o Pai que permitiu, foi você que se colocou nessa condição, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de fazer o que quiser. Só que para cada atitude, uma consequência. É aquela questão, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então você pode fazer o que você quiser. Só que aquilo que você plantar, você vai colher. Então daí que vem essa questão de termos mais atenção com o que estamos fazendo conosco. Porque como a própria Vanessa disse agora, essa questão das viciações que abreviam a nossa vida física, o nosso tempo aqui na matéria. E às vezes a gente não se dá conta que a raiva abrevia, que o ódio abrevia, que a mágoa abrevia. A psicossomática nos mostra a mágoa associada ao câncer. Ou melhor, o câncer associado à mágoa. E aí é que a gente vem percebendo, fala assim, como assim o câncer ele está associado à mágoa? São as energias deletérias que precisam expandir na matéria e que encontram, infelizmente, essas células doentias que se espalham no corpo físico e muitas vezes ocorrendo metástases. Então não acontece só em um órgão, e sim se espalha pelo corpo todo. Foi Deus que colocou o câncer? Não, somos nós que criamos e alimentamos esse tumor pelas nossas condições, pelas nossas situações e pelas nossas, infelizmente, apresentações na vida. Então, se eu continuo pensando de forma negativa, atraio energias negativas. Se eu continuo sentindo essas energias deletérias, atraio negativo para a minha vida. Se eu continuo com essas atitudes que me fazem mal, atraio essas energias ruins. E é isso que muitas vezes a gente deixa passar. Só que isso abrevia a nossa vivência aqui na matéria. E aí a gente chega do outro lado, com estas experiências, vivências, e aí é que bate a culpa, o arrependimento, porque a gente não pode mais voltar no passado. É aquilo que Chico fala, né? Que o passado foi, mas a gente tem a oportunidade de, no presente, criar um novo futuro. Então, é isso, é aprender com o passado e viver no presente, criando situações para termos um futuro melhor. E se nós não fizermos isso agora, nós perderemos o trem que nos levará ao mundo de regeneração. Então, o que você quer? Ser convidado a estagiar no mundo de expiações e provas novamente, que não será o planeta Terra, porque ele já está nessa transição. Então, você será convidado a ir para uma outra universidade do espírito, ou você opta em melhorar e carimbar o seu passaporte para esta nova condição. O seu tempo é agora, o meu, o seu, o nosso, é aquela questão. A cada um segundo, suas obras. Então, o que nós construirmos, daremos conta desta construção, seja de forma positiva, seja de forma negativa. É bem interessante mesmo. As escolhas da vida é nós que fazemos. Depois não adianta se lamentar ou chorar, né? Ou reclamar, né? Ou jogar a culpa para o outro, né? Isso, porque sempre é o outro que tem culpa Não, as consequências são nossas, né? O que nós escolhemos para nós é que vai ser o resultado.
né? Se vai nós escolhermos as coisas boas, nós vamos ter resultados bons. Então, assim, é interessante porque não tem como você não ter consciência, porque do mais do que o pessoal divulga, esclarece por meios agora, né, logicamente, das lives, das reflexões, por mais que é divulgado, né, as coisas para que a gente trabalhe isso na gente, para que a gente evite excessos, para que a gente não se perdure pro resto da vida a esses prazeres mundanos que a vida oferece, que é passageiro, são todos passageiros. Por mais que tenha esse alerta, agora o Celso com esse trabalho maravilhoso com o Espírito Alexander também, para nos orientar, para abrir os nossos olhos, por mais que tenha, né? Sempre tem um ou outro que não dá, não desperta, não deixa entrar a mensagem. Mas já estamos aqui, né, hoje, nessa oportunidade de divulgar esse trabalho, de fazer com que vocês, ao final, eu tenho um grupo fechado, até já compartilhei lá no meu grupo fechado de WhatsApp, o curta, né, o link para o pessoal acompanhar, o pessoal tentar entender, tentar evitar certos tipos de excessos que fazem mal, mesmo porque eu achei até interessante, mas o suicídio posso dizer que teria sido como esse suicídio, indireto ou direto, até que o Alexander, né, responde direto, porque temos que ter a consciência do que estamos fazendo para o nosso corpo, para a nossa alma. É isso mesmo. Olha e só, olha olha que não tem, gente, é incrível, porque assim, se a gente ficar só naquilo, mas eu não sabia, então eu não vou ter culpa no cartório lá na frente, né? Eu não vou ter culpa no cartório. Mas quem é que não sabe, Celso? Quem é que não tem a consciência de que se você ingerir em demasia, né, em demasia, uma bebida alcoólica todos os dias, vai falar, não, mas é socialmente. Mas é nesse socialmente que, se você não tiver em equilíbrio, acaba que não virando mais socialmente, né? Acaba que virando mesmo a dependência, né? Então, assim, gente, você não tem essa consciência de que se você... não estou dizendo só no álcool, mas eu digo... em geral, o sexo desregrado, as drogas e os pensamentos em demasia também. Vamos colocar tudo isso. Não só, né, o álcool, mas sim tudo isso, para a gente poder ter uma base mais ou menos. Não, sim, porque você está tendo a consciência de que lá na frente, será que isso vai fazer bem para mim? Será que eu não vou ter algum distúrbio, alguma patologia, né, no meu né? Será que eu não vou ter alguma patologia, né, que possa me agravar essa situação? Então vamos ter o despertar, né, Celso? Vamos ter o despertar, vamos ver o que é melhor para nós, e nós temos essa consciência de que se nós ficarmos nesses exageros da vida, né, que a vida nos traz de prazeres, né, que são passageiros, se a gente tiver isso em demasia para nós, vai nos acarretarmos complicações lá na frente, principalmente um desencarne precoce, um desencarne que não seria o exato momento, né, da gente desencarnar naquele momento, e vai antecipar, abreviar esse desencarne, não é? Olha só, vamos ter consciência disso, né, Celso? É verdade, Vanessa. Olha que brandura desse espírito, né? Fala assim, não, suicídio indireto não, né? Suicídio direto, que ele tenha consciência do que ele está planejando para si lá no futuro. Olha só. Nossa, é incrível, maravilhoso. Legal, né? E até porque também, Vanessa, todas as pessoas os alcoólatras, começaram bebendo socialmente. E aí é que as pessoas que usam drogas sempre têm na mentalidade que param quando quiserem. Eu paro quando eu quiser. E aí é a questão do vício, é a questão da compulsão. E é isso que nós estamos falando hoje, né? Não estamos falando da pessoa que bebe uma cerveja, né? Mas estamos falando da compulsão, das pessoas que não têm mais controle e acham que tem.
Então, são pessoas. Recentemente, nós tivemos aquela novela, acho que era das 9, que era a pessoa que tinha compulsão em jogos, mas não se dava conta que ela tinha compulsão. Ela imagina, eu jogo porque eu gosto. E foi perdendo tudo. E quantas pessoas na vida real não perdem tudo, justamente por não reconhecerem a doença que já está instalada. E a doença não é do corpo, a doença é do espírito. Porque tem pessoas que dizem assim, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, porque a carne pela carne não faz nada. Quem anima o corpo é o espírito, somos nós. Então, quem é o fraco da história? Somos nós e não o corpo. Somos nós que permitimos, somos nós que buscamos, somos nós que deixamos passar, somos nós que aproveitamos ou perdemos as oportunidades. Então, o fraco da história, se existir algum fraco, não é o corpo, não é a carne, somos nós. Mais uma maneira da gente terceirizar, responsabilizar. E no livro, esse recente agora, que lança agora no dia 21, e nós já temos a pré-venda, que é a sequência do Só a Paz Onde Amor. Então, quem quiser adquirir até o dia 21 com um valor promocional, aproveite, porque depois do dia 21 já vem no valor de preço de capa mesmo. Então, esse livro, A Marcha do Progresso, do Alexander, traz justamente isso, que é tempo de assumirmos responsabilidades. Não dá mais para culpar a Vanessa, não dá mais para responsabilizar o Celso, não dá mais para responsabilizar o pai, a mãe, o filho ou a filha. Hoje nós precisamos assumir responsabilidades, que é saber se vamos fazer ou não, se aquilo faz bem ou não. Então, se eu sei, a escolha é minha com total consciência. Eu escolhi, e escolhendo, eu tenho que arcar com as responsabilidades, ou seja, com as consequências. Eu sei que existe a fé cega e a fé raciocinada. Fé cega, eu tenho fé em Deus que essa doença não vai chegar na minha casa. Fé cega. Porque se eu me expor e sair na rua sem máscara, sem os cuidados necessários, eu posso não só me contaminar, mas contaminar aqueles que estão comigo, os meus entes queridos, os meus amigos. Para a gente entender mais ou menos, pense em você que naquela criatura que fala assim, eu tenho fé em Deus, que nada vai acontecer comigo. Será que ela atravessaria uma rodovia de olhos fechados? Ah, eu tenho fé em Deus que nada vai me acontecer e simplesmente atravessa? Fé cega. Existe uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho muito bacana, que diz assim, eu tenho fé na proteção divina. Tenho. Mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, assim, nós sabemos que existe a proteção, mas eu não posso me expor, não é? Então, assim, eu sei que Deus vai me proteger e eu vou atravessar aqui essa rodovia e nenhum carro vai me atropelar. Não. Vamos ter coerência. É a razão junto com a emoção. Porque, às vezes, a fé cega, ela leva muito na emoção, né? E a gente precisa, como Emmanuel diz, ter a razão e a emoção como asas que batem simultaneamente para manter o voo da evolução. Então a gente precisa tanto da emoção quanto da razão. E o tempo onde nós conhecemos a frase fé raciocinada é a razão, é o entendimento, é o crer, é o entender para crer. Então eu preciso entender o processo da vida. Qual que são os mecanismos da evolução? Como é que eu me melhoro? Se é pedindo e esperando ou trabalhando para progredir? Como é que eu posso articular aquilo que eu tenho de melhor? Potencialidades, talentos. E aí me vem Jesus. Multiplicar ou enterrar os seus talentos? É chegado o momento de multiplicar. Mas se eu ficar esperando por Jesus fazer por mim o que me compete realizar, eu não estarei multiplicando, eu estarei enterrando. Porque aquilo que eu tenho de melhor em mim vai continuar dentro de mim. E é isso que a gente precisa fazer: expressar, multiplicar, divulgar, fazer com que outras pessoas tenham contato com o que faz bem. É uma troca, é o amar uns aos outros assim como eu vos amei. Lembra que Jesus disse isso?
amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, assim como ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Por isso que nós estamos aqui, na noite de hoje, como exemplo, trocando ideias, onde a gente vai pegando uma ideia da Vanessa, uma ideia do Celso, uma ideia sua que está acompanhando, e que a gente vai trocando, e que vai passando por um crivo, e que a gente vai refletindo. É isso que faz com que a gente pense. Se penso, logo existo. Porque a gente pensa e deveria pensar antes de falar, pensar antes de sentir. E eu costumo brincar, pensar antes de pensar. Sabe aquela questão de você ter a responsabilidade? Opa, peraí, deixa eu ver se o que eu vou falar vai machucar alguém, né? E muitas vezes a gente não para pensar nisso, a gente vai e fala, desculpa, quando eu vi já tinha falado. Não cabe mais. Nós estamos em um período de não mais machucar, pensar para não ter a atitude que machuque o outro e, consequentemente, a nós mesmos. Porque quando a gente se pega justamente numa situação em que a gente magoou alguém, que a gente chateou alguém, a gente também se chateia, também se magoa, fala, puxa, pisei na bola. Então, para que a gente não tenha esse sentimento de arrependimento, a gente precisa pensar antes de falar. Estamos chegando no finalzinho já, né, Vanessa? Ai, que pena! Tá tão gostosa o nosso bate-papo. Então, muito bom, adorei, amei. Eu esqueci também de citar aqui Vozes Eternas, viu, pessoal? Nossa, olha, é muito linda esse vocal, né? Quantas pessoas são no... Sérgio, conta um pouquinho, só rapidamente. Tá. O Vozes Eternas, nós começamos com 3 pessoas, aí foi ampliando, 4, 5, 6. Mas, mediante aos convites, que a gente deixou de apresentar a música na casa e passou a se apresentar na causa, aí as pessoas foram meio que saindo e ficamos só eu e a Sandra, que é a minha esposa. E ficamos só nós dois, desde 2003 até os tempos atuais, e agora com a Ângeles, que é a nossa filha, que também participa, e que também já gravou uma música, que é uma música inédita, que chama-se Teatro, né? Teatro dos Fantoches, que as pessoas também podem encontrar no YouTube. Só procurar lá, Vozes Eternas, vão encontrar. E é um trabalho que também a gente traz como ferramenta, como veículo de divulgação e esclarecimento, porque tem as letras, que são as mensagens, tem a melodia, que aconchega, né, o coração, a mente, que faz com que a gente reflita naquilo que nós precisamos refletir. Então, hoje, nós fazemos parte de um trabalho de conscientização. Livros, o cinema, as palestras, a música, o programa de rádio, enfim, tudo que a gente possa se fazer presente no nosso dia a dia para contribuir com a divulgação, nós fazemos. Que é aquela questão dos trabalhadores da última hora, aproveitar o tempo que ainda resta. A única certeza que temos é que todos vamos desencarnar, quando, como nós não sabemos, então a gente tem mais é que aproveitar este momento aqui na matéria para fazer o nosso melhor. Então, aproveitando, Vanessa, as pessoas quiserem conhecer o nosso trabalho do Vozes Eternas, basta ir lá no YouTube, procurar, só você colocar na busca Vozes Eternas, que você vai encontrar o nosso trabalho. Tem o meu canal no YouTube também, Celso Santos Oficial, tem algumas palestras lá, Vozes Eternas também, alguns vídeos, vai encontrar algumas entrevistas que eu fiz com alguns expositores conhecidos da doutrina. Além disso, tem alguns outros quadros, né? Fica a dica, entre outras situações que favorecem o nosso aprendizado. Então as pessoas podem entrar lá no YouTube e procurar Celso Santos Oficial, se inscrever, deixar sempre aquela curtida, aquele comentário, que ajuda a difundir a mensagem para outras pessoas. O meu programa, comece muito bem o seu dia, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Então vai ter a oportunidade de ouvir, né, boas mensagens, boas músicas com temática espírita, boas reflexões. Então, as pessoas que quiserem ouvir o programa, é só acessar radioportaldaluz.com. Não tem BR. radioportaldaluz.com. Começa sempre às 8 horas,
comece muito bem o seu dia, e aí vocês tenham o acesso a ouvirem o programa de segunda a sexta. Além disso, tem os livros, que eu acho que são 7 livros já publicados, mas nós temos aqui o Só a Paz Onde Amor, que nós comentamos, que é baseado neste livro, curta-metragem, e o lançamento A Marcha do Progresso, que é a continuação do Só a Paz Onde Amor, que eu encerro, vou pedir licença aqui para nossa amiga Vanessa, para eu ler a mensagem da Gertrudes, que é um dos benfeitores, que diz o seguinte, aqui do livro, então eu vou ler aqui a mensagem. Diz o seguinte: meus irmãos, sempre haverá oportunidade de reconhecer e corrigir os atos falhos do passado. Liberte-se das algemas que o mantêm preso, às imperfeições, às dores pungentes que lhe agridem os ideais mais elevados. O vício é caminho tortuoso que leva ao abismo do sofrimento, ao disparate das próprias emoções, sombras que obscurecem as trilhas do amor que precisa trilhar. Não cultive sentimentos de ordem inferior. Além de enfermiços nos 2 planos da vida, são energias deletérias que expurgam feridas na alma. Restabeleça suas forças, revigore suas energias em prol de sua própria transformação e sustentação no bem. Caminhe sem medos ou receios, supere o insuperável, abrace a alegria dos bons momentos e torne-se cada vez mais feliz. Gertrudes. Que lindo. Muito bom. Celso, só tenho a agradecer a você por ter nos proporcionado este momento único, né? Este momento de aprendizado, né? Então, de inspiração. Então, assim, gratidão, muito obrigada mesmo pelo convite. E que possamos aí estarmos sempre unidos, sempre juntos nessa jornada, nessa divulgação maravilhosa, nesse trabalho maravilhoso. Legal. Né? Então, muito obrigada mesmo, gratidão. E encerrou com essa linda mensagem do Espírito Gertrudes. Que Deus nos abençoe hoje sempre o seu trabalho, né? Que seja sempre amparado pelos espíritos de luz, pelos mentores, que é assim que a gente leva, né, a mensagem, né, para todos, por todos os corações, porque sempre tem os corações que precisam ouvir a mensagem, né? Sim. Então, assim, muito grata mesmo, parabéns aí pelo seu trabalho, e que Deus abençoe você, a toda a sua família. Muito obrigada, gratidão mesmo por tudo. Se precisar, estamos aí, tá? Pode contar comigo para tudo, tá? A editora só me passa a editora. É Lar de Frei Luiz, dos livros, né? Lar de Isso. Lar de Frei Luiz, né? Isso. Eu vou te passar o link, porque aí as pessoas clicando, elas entram direto na página, tanto de um quanto do outro livro. E aí conseguem adquirir pela internet, recebem em casa, na segurança, no aconchego do lar. E aí as pessoas não precisam sair para adquirir. Então podem fazer a compra virtualmente. 21 de março, né, que você falou que vai ter um precinho aí legalzinho para nós, né? Até 21? Até 21. Fala aí para nós. Até 21. Até 21 de março. Isso. Pode pegar, vai ter Bora promoção. Lá, vamos lá, pessoal. Ah, legal. Ó, se tiver aí, curta de novo, manda para nós, que olha, foi excelente, gostei muito, aprendi bastante, muito bom. E assim, estamos aí, se precisar, pode contar comigo. Abração, fique com Deus, gratidão. Gratidão sempre. Sempre. Até.